E hoje a gente vai ver alguns critérios para a gente definir quando que nós devemos aplicar o gesso agrícola. Então fica por aí que o vídeo de hoje está super legal. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Se você quer nos ajudar a continuar crescendo aqui no YouTube e a continuar produzindo conteúdos de cada vez mais qualidade, se inscreva no canal, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo que é muito importante, tá ok pessoal? Então a gente vai falar um pouco sobre o gesso agrícola. Muitas pessoas vêm nos procurar aqui, nos chamam no WhatsApp para saber da consultoria, querem saber relativo aí ao gesso agrícola. E a gente vai fazer esse vídeo esclarecendo alguns pontos para vocês, tá? Pontos muito importantes que é interessante, inclusive, se tu tiver um papel e caneta aí na mão, você anotar para não se esquecer. Primeiro de tudo, o gesso agrícola ele é classificado como um condicionador de solo. Jonathan, o que é isso? Principalmente, pessoal, para neutralizar o alumínio tóxico de 20 a 40, principalmente, e aumentar o teor de cálcio também na camada de 20 a 40 e diminuir o teor de sódio de 0 a 20. Algumas coisas nós podemos aqui pontuar. Primeiro, que nem todos os solos brasileiros têm muito sódio, então em alguns solos, principalmente aqueles mais litorâneos, aqueles solos do Nordeste brasileiro, geralmente eles têm sódio. E isso vem lá na análise de solo e a gente precisa ver porque uma quantidade excessiva de sódio também prejudica no desenvolvimento das plantas. Outra coisa é que o excesso de alumínio na camada de 20 a 40 vai prejudicar o desenvolvimento radicular. E aí que entra um outro ponto muito importante, que é o seguinte, dependendo da espécie, ela vai se comportar de uma maneira um pouco diferente quanto ao excesso de alumínio na camada 20 a 40 ou inferior, né? Algumas plantas, elas aprofundam menos o seu sistema radicular, é o caso aqui a gente poderia citar de culturas anuais como o feijão e como a soja. Outras culturas, elas aprofundam mais o seu sistema radicular, é o caso das gramíneas. Aqui tem um exemplo do próprio milho, né? Sorgo, as braquiárias, tem um sistema radicular fasciculado e esse sistema radicular ele também costuma se aprofundar aí para camadas mais profundas do solo. Então, se a gente não tiver um bom ambiente radicular com pouco, tiver pouco cálcio, tiver muito alumínio, essas plantas elas vão desenvolver suas raízes apenas em superfície. E não é isso que a gente quer, porque pode trazer vários problemas, né? Uma menor tolerância à seca, uma maior suscetibilidade ao tombamento com ventos e etc, etc, etc. Menos aproveitamento de nutrientes, reciclagem de nutrientes comprometida, enfim. Não vou entrar em todos os critérios aqui, todas as questões. Mas é o seguinte, então, o gesso agrícola ele vai melhorar o meu solo em profundidade, podemos colocar assim. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados também de quando aplicar o gesso, não é só coisas boas. Eu vou falar para vocês aqui. Tem algumas questões que nós devemos olhar e que nós devemos nos atentar, porque também o gesso agrícola, se for aplicado sem critério, se for aplicado sem fazer uma análise de solo, ele também pode trazer prejuízos, como a lixiviação de cátions, lixiviação de potássio, de cálcio, de magnésio, que estava ali na camada de 0 a 20, lixiviou e ficou muito pobre. A gente já vai falar sobre isso. Então, aqui é muito importante, o gesso não substitui calcário. Tá? Tem essa tabelinha aqui, inclusive se vocês quiserem, toda semana que a gente produz um vídeo, nós mandamos lá dentro do grupo de distribuição de conteúdos, tem aqui um link também, você pode entrar dentro do grupo que a gente manda para vocês lá. Então, as funções da calagem e da gessagem são diferentes, inclusive tem vídeo aqui no canal que a gente explica detalhadamente sobre isso, então vou deixar também o link do vídeo aqui na descrição para depois você assistir, tá? Então o gesso nunca substitui o calcário e o critério que a gente utiliza para escolher, para saber quanto de calcário nós vamos utilizar e de que forma vamos fazer, é diferente do gesso agrícola, ok? Então, análise de solo para fazer gessagem. Nunca, pessoal, façam gessagem sem uma análise de solo, tá? E a gente precisa de uma análise química de 20 a 40 para as culturas anuais, né? O milho, a soja, feijão, etc. E análise química adicional de 40 a 60 recomendada em culturas perenes. Então vai plantar uma uva, vai plantar o café, vai plantar uma outra cultura que seja perene. É interessante também a gente fazer esse monitoramento de como é que está o meu solo
inclusive abaixo dos 40 centímetros, né? Então, a gente pode também fazer esta análise adicional para saber realmente no meu perfil como é que está lá o alumínio, como é que está os teores de cálcio, para a gente não ter nenhuma surpresa. Outra coisa, análise física de 20 a 40 também seria interessante, principalmente o teor de argila, né? Tem alguns métodos, né? Tem vários métodos de gessagem. E a gente deve, de acordo com o tipo de solo que eu tenho, de acordo com a realidade que eu tenho, eu posso escolher um ou outro método de gessagem que se adeque melhor à minha realidade. Então a gente colocou aqui para vocês quando fazer a gessagem. Pessoal, vamos colocar um parênteses aqui. Isso aqui é muito discutido na academia, em pesquisa científica. Esses valores, eles variam também de acordo com a cultura agrícola, como eu falei para vocês. Um milho, como tem um sistema radicular mais profundo, ele tende a responder mais à gessagem. Uma soja que tem sistema radicular mais superficial tende a responder menos, de uma maneira geral. Mas esses dados aqui, esses números, são interessantes para pelo menos a gente ter um norte. Então, lá na camada de 20 a 40, se a minha saturação por base for menor do que 35%, é um indicativo da necessidade de gessagem. Tá? Uma saturação por alumínio, que é expresso lá na minha análise, M%, maior do que 20%. Você pegou lá, tua análise de 20 a 40, viu o M%, está maior do que 20%, é um indicativo também da necessidade de gessagem. Ok? Teor de cálcio menor do que 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico, é uma outra parâmetro muito importante. O teor de alumínio maior do que 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico. Então, pessoal, esses aqui são 4 critérios interessantes, mas não absolutos. Então, se está em discussão ainda com referência a várias culturas, com referência a tipos de solo distintos também. Por isso que é importante a gente verificar como é que está a nossa situação da minha área e aí depois tomar a decisão. A tomada de decisão da gessagem é fundamental. E aí, pessoal, que é bom ter a gente até colocou aqui, ter um bom teor de magnésio superficial para indicar a gessagem. Aí poderia variar, né? A gente coloca aí pelo menos 1 centimol de carga por decímetro cúbico de magnésio para algumas culturas específicas que têm uma necessidade um pouquinho maior de magnésio. Tem que ter um teor de magnésio legal na camada de 0 a 20, porque o magnésio é o primeiro nutriente, né? É o primeiro elemento que vai lixiviar com a gessagem. Então a gente pode ter uma deficiência de magnésio de 0 a 20, principalmente se a gente tiver um excesso de gessagem ou fizer uma gessagem quando a gente tem o teor aqui de magnésio em deficiência nessa camada superficial. Então por isso que é importante. Primeiro, inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal indicando, primeiro sempre, a primeira das operações que nós temos que fazer no meu solo para deixar ele ok, para deixar ele legal, é a calagem. Depois que eu fiz a calagem, que vem as outras operações aqui de correção. É o caso da gessagem, da fosfatagem, da potassagem, etc. Então sempre eu faço a correção do meu pH com um calcário. Aí o calcário eu posso escolher tanto um calcítico como um dolomítico, ali dependendo do caso, para suprir então os teores de cálcio e também de magnésio em superfície e também colocar o meu pH no parâmetro ideal. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo de hoje? Se inscreve, deixa o seu like. Também conheça a Exafértil aqui, a Escola de Adubação e Fertilidade do Solo, onde nós temos aulas semanais e aprofundadas sobre adubação e fertilidade das diversas culturas agrícolas, tá? Tem certificado, tem suporte, tem grupo de alunos. Entre para a Exafértil que você não vai se arrepender, tem 7 dias totalmente de graça aí para você testar. Beleza, pessoal? Também tem a consultoria do Canal Agro Brasil, tem aqui um link abaixo, você pode chamar no WhatsApp. Até um próximo vídeo e tchau, tchau.